Ok, vamos desvendar isso. Porque hoje a gente tem uma mistura que é, no mínimo, bizarra. Uhum, e fascinante. Muito. A gente vai explorar um personagem que mistura assassinatos sangrentos, mitos da Grécia Antiga, a alta sociedade britânica e, acredite se quiser, até o modernismo nas artes plásticas do Brasil. É um caldeirão cultural, né? Exato. Nós vamos mergulhar nas profundezas de Dorian Gray. O que acontece quando aquele desejo humano, sabe aquela obsessão por juventude e beleza eternas, simplesmente bate de frente com uma total falta de consequências morais? E para responder isso, nós trouxemos fontes riquíssimas. Temos um artigo acadêmico do Conedo sobre raízes mitológicas, um site religioso debatendo a moralidade do autor, uma enciclopédia sobre o filme de 2009 e a biografia de um artista plástico brasileiro. É bastante coisa. E a nossa missão é desvendar as várias camadas dessa figura icônica. Bom, o ponto de partida essencial aqui é entender que a história de Dorian Gray não é só um conto de terror, sabe? O texto original serviu como um espelho implacável para a hipocrisia de toda uma era. A era vitoriana, no caso. Exato. Para entender o monstro, a gente precisa primeiro olhar para o laboratório que criou ele. A era vitoriana, sob o reinado da Rainha Vitória, foi um período de extremos absurdos. Nossa, sim. O artigo do Conedu detalha isso muito bem. Porque de um lado você tinha, tipo, o auge do Império Britânico, a Revolução Industrial a todo vapor, a riqueza extrema. Uhum. Mas do outro lado, na mesma Londres, havia uma miséria esmagadora. Bairros superlotados, doenças dizimando populações. Era uma fratura monumental. E essa dicotomia urbana refletia uma fratura moral muito mais profunda. A sociedade era puritana até o osso, pelo menos na superfície. Tinha aquela coisa do bom testemunho, né? Exatamente, o bom testemunho. Era exigido que os cidadãos fossem castos e se portassem perfeitamente. As mulheres, por exemplo, viviam sob um controle patriarcal fortíssimo. Eram doutrinadas a serem os anjos do lar. Passivas e imaculadas. E qualquer desvio disso era o fim da linha social. Mas a grande ironia, e acho que é aqui que a genialidade da obra se encora, é que esse verniz de perfeição era puramente fachada. Uma fachada muito bem mantida. Pois é, porque no subsolo dessa sociedade o mundo secreto fervilhava. Bordéis, luxúria, exploração desenfreada. A sociedade não odiava o vício em si. Não, de jeito nenhum. Ela odiava que o vício ficasse à mostra. Exato. Era um pacto de manutenção das aparências. E parando para pensar, isso me lembra muito a dinâmica das nossas redes sociais de hoje. Ah, o feed perfeitamente curado. Tipo isso, uma estética impecável, toda moralista na superfície, que serve basicamente como um escudo para esconder um caos real e sombrio nos bastidores. Nossa, essa comparação é perfeita. E a literatura da época capturou essa cisão através da figura do duplo. Sabe, o médico e o monstro, do Stevenson? Sim, o clássico cidadão de bem de dia e predador à noite. Isso. Mas a inversão genial do Oscar Wilde é que o monstro dele não é uma criatura grotesca vagando pelas ruas escuras. O monstro de Wilde é incrivelmente belo e circula nos melhores salões. Dorian desfila com a simetria facial perfeita dele, sendo adorado por todo mundo. Uhum. E a verdadeira feiura moral fica escondida num sótão trancado em uma tela pintada. É bizarro, a sociedade perdoava qualquer atrocidade se você tivesse bons modos num jantar. Mas para expor essa sociedade doente, o Wilde não ficou só no realismo. Não, ele foi buscar na mitologia clássica. Ele ressuscitou e distorceu o mito de Narciso. O jovem que se apaixona pelo próprio reflexo na água. E o estudo acadêmico mostra bem isso. Ele não só se ama, como ele causa destruição de quem o ama. Como ele fez com a ninfa Eco no mito. A Eco que define até sobrar só a voz dela, né? No romance, essa figura é a Sybil Vane. A jovem atriz de teatro. Exato. O fascínio do Dorian por ela é frívolo, puramente estético. Ele ama as heroínas trágicas que ela interpreta no palco, não a garota real. E quando ela se apaixona de verdade por ele e perde aquela habilidade de atuar perfeitamente, o que ele faz? Ele a descarta, com uma frieza assustadora. E a reação dela é brutal. A Sybil tira a própria vida. E o Dorian? Bom, ele até sente um relance de culpa no começo. Um relance bem rápido. Muito rápido, porque logo depois ele racionaliza tudo e volta a apreciar coisas superficiais. Mas eu tenho uma dúvida incisiva aqui sobre essa análise. Pode falar. Se Narciso amava a si mesmo,
como ele poderia se destruir? Sabe, o amor próprio não deveria ser algo bom e saudável? O que é fascinante aqui é olhar para o mito original. O oráculo avisou que Narciso viveria uma vida longa apenas se não conhecesse a si mesmo. Espera aí, se não conhecesse a si mesmo? Sim, o narcisismo do Dorian não é amor verdadeiro. É a negação violenta das próprias falhas. Ele foge do autoconhecimento profundo para viver apenas naquela estética superficial, porque o autoconhecimento traz dor. Caramba, faz todo sentido, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a história avança dessa vaidade psicológica para um negócio totalmente sobrenatural. Entramos no terreno do pacto fáustico. O famoso acordo com as trevas. A obra recicla a lenda do Dr. Fausto, lá do Goethe e do Marlowe. Mas o desejo do Dorian não é por sabedoria ilimitada. Não é puramente frívolo. Ele só quer manter a juventude e a beleza eternas. Ele chora de inveja do próprio retrato pintado pelo amigo, o Basil Hallward. E aí ele deseja que o quadro envelheça no lugar dele. E todo pacto fáustico precisa de um manipulador, uma figura diabólica. O Mefistófeles dessa história é o Lord Henry Wotton. Aquele aristocrata cínico. Ele mesmo. Ele envenena a mente do Dorian com um hedonismo extremo, sussurrando que a beleza é a maravilha das maravilhas. Ele diz que ceder às tentações é a única forma de purificação, o que é uma lógica absurda, né? Totalmente distorcida. E isso pavimenta a descida do Dorian para a corrupção total, que chega no clímax de crueldade. O assassinato do Basil. Isso. O Dorian leva o amigo no sótão para ver a tela horripilante, o Basil implora para ele rezar e buscar redenção. E o Dorian, em vez de se arrepender, enfia uma faca atrás da orelha do Basil. O sangue mancha as mãos do retrato na mesma hora. É visceral. Ele depois chantageia o Alan Campbell para dissolver o corpo com química. E o peso disso faz o Alan cometer suicídio. E a suprema ironia é essa. O Dorian mata brutalmente justamente o homem que o imortalizou. A busca cega pela beleza destruiu o criador dessa própria beleza. E isso levanta um debate gigante que o site católico explora com o artigo do Conedu. O comportamento horripilante do Dorian gerou muita controvérsia. Até hoje, na verdade. Sim, a grande questão é, escrever sobre atrocidades e imoralidade torna o livro em si imoral? E o artigo usa a visão do pensador Chesterton sobre a era vitoriana e foca muito na vida complexa do Oscar Wilde, porque ele era um gênio. Escreveu contos infantis lindos como O Gigante Egoísta. Contos cheios de pureza. Mas a vida pessoal dele era um escândalo para a época. Ele abandonou a família por um relacionamento homossexual com o Lord Alfred Douglas, e isso levou Wilde à prisão em 1895. E vale pontuar que nós não estamos tomando lados políticos ou religiosos aqui. Existem muitas visões diferentes sobre Wilde, desde uma figura controversa na época até um ícone de libertação para muitos hoje. Exatamente. O nosso papel é relatar as fontes de forma imparcial. E o que importa é o que o próprio Wilde disse sobre a obra dele. E ele escreveu isso de dentro da prisão, no famoso texto De Profundis. Ele odiava o sofrimento e via a dor como uma imperfeição, meio parecido com o Dorian. Ele defendeu o romance. Ele disse, há uma moral terrível em Dorian Gray, que o lascivo não vai conseguir encontrar, mas que será revelada a quem tem a mente saudável. E o desfecho do livro é a prova definitiva de que o texto é um conto moral. O Dorian tenta esfaquear a própria consciência e acaba se destruindo. O final é genial. Ele tem aquele raro momento de humanidade onde ele poupa a camponesa, a Etty Merton, das manipulações dele. Mas quando ele olha para o quadro achando que se redimiu, ele vê um sorriso hipócrita. Ele percebe que fez aquilo por pura vaidade, para se sentir superior. E aí ele tenta esfaquear o quadro para se livrar dessa consciência insuportável. E ao fazer isso, ele mata a si mesmo. O feitiço é revertido. Os criados encontram um quadro lindo e jovem e no chão um corpo de um velho com uma faca no peito, repulsivo e irreconhecível. Só reconhecem ele pelos anéis nos dedos. Pois é, não tem como matar a própria consciência sem destruir a si mesmo. A moral é terrível, mas é muito clara. E o impacto dessa moral foi tão absurdo que a história original de 1891 furou a bolha do tempo.
foi parar no cinema. E a nossa enciclopédia detalha a adaptação de 2009, do diretor Oliver Parker. Com o Ben Barnes e o Colin Firth. Eu lembro desse filme. A premissa era incrível, né? Tentar colocar nas telas essa metáfora moral. Mas a recepção foi super mista. Arrecadou só uns 2 milhões e pouco e ficou com míseros 42% no Rotten Tomatoes. O grande problema que os críticos apontaram é que o terror psicológico funciona muito melhor na cabeça do leitor. Quando o cinema tenta mostrar a degradação gráfica, perde um pouco a força filosófica. O leitor sempre vai imaginar um monstro pior do que os efeitos especiais. Mas quer saber de uma coisa fascinante nas nossas pesquisas? O salto geográfico. Sim. De forma super curiosa, esse nome transcendeu a ficção e foi parar na vida real aqui no Brasil. Nós tivemos um Dorian Gray de verdade. No Rio Grande do Norte, mais especificamente, Dorian Gray Caldas, nascido em 1930. Então, o que tudo isso significa? Enquanto o Dorian literário destruía a arte e a vida ao redor dele por vaidade pura, o Dorian brasileiro passou a vida toda criando arte e cultura. Ele foi um pintor, escultor e ensaísta importantíssimo, fundamental na modernização das artes plásticas no estado dele. Ele até expôs em Washington e Buenos Aires nos anos 50. E críticos como o Câmara Cascudo disseram que o foco do artista brasileiro era tipo a realidade brasileira real, que ele era incapaz de deformar essa realidade. É um contraste poético belíssimo. Ele enriqueceu a cultura sem precisar esconder nenhum retrato no sótão, né? Total. Bom, que jornada impressionante. A gente viu como um romance usou mitos como os de Narciso e Fausto para simplesmente rasgar aquela máscara de puritanismo da era vitoriana. Dissecamos a tragédia de um personagem que tentou silenciar a própria alma a facadas. Entendemos um pouco da complexidade genial e controversa do Oscar Wilde, vimos como o cinema tentou capturar essa essência falhando um pouquinho, e rimos dessa ironia poética de termos um artista nordestino maravilhoso compartilhando o mesmo nome. E apesar de estarmos falando do século XIX, a lição de Dorian Gray bate forte na nossa porta hoje. Muito. A gente deixa quem nos ouve com a seguinte pulga atrás da orelha. Na nossa era de filtros digitais e validação constante, onde a gente edita nossas vidas para mostrar só juventude e sucesso perfeito, nós temos o nosso próprio pacto? Uma curadoria da aparência a todo custo. Exatamente. Pensem nisso. Se cada ação ou pequena crueldade que tomamos offline gerasse uma pincelada secreta em um retrato trancado num, digamos, sótão digital, Nossa. qual seria a verdadeira aparência do quadro que estamos pintando hoje? Teríamos coragem de olhar de frente para ele? Fica a reflexão.